Você é o dentista mais empreendedor que eu conheço, um dos, né? Tem alguns que eu conheço, mas você realmente construiu um negócio gigantesco. E você tem uma jornada muito incrível que te trouxe até aqui. Então, quando que, assim, pelo pouco que eu conheço da sua jornada, você nunca pensou muito em... Você sempre teve uma pegada empreendedora, né? Sempre teve uma veia empreendedora. E eu lembro que você começou muito novo. Como é que foi isso? Então, acho que essa veia empreendedora, ela nasceu comigo mesmo, sabe? Pô, via meu pai tinha comércio, né? Então, tinha locadora na época, que ainda existia, depois tinha um mini shopping ali, e eu via essa parte de comércio, e eu com 11 anos de idade, minha mãe fazia em Guaraci, numa cidade do interior, que sou de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo. Ela fazia uns geladinhos lá, uns falam juju, que em resumo é um Em saquinho. Santos era chup-chup, gente. Isso daí. E aí ela fazia, eu achava muito bom. Eu falei, mãe, faz isso que eu vou pro campo de futebol da cidade vender. Que, pô, eu gosto bastante. Acho que no campo de futebol tinha jogo, campeonato da cidade. Falei, pô, acho que vai dar pra vender bastante. Coloquei numa caixa de isopor e fui vender no campo de futebol. E deu super certo, assim. E nessa carreira de empreender, são pequenos detalhes que faz a diferença. E eu lembro que na época, se eu vendesse pro pessoal pagar ali, por mais que era R$ 2, eu vendia pouco. Em cidade pequena no interior tem o fiado, né? Fiado é você anotar na Na caderneta. caderneta. Exatamente. E quando eu anotava na caderneta, eu conseguia vender bastante. Aí eu passei a vender mais porque eu comecei a anotar na caderneta. E aí à noite ia pra praça da cidade cobrar todo mundo. E era uma experiência super bacana que eu nunca esqueço. E às vezes a gente olhando, fala, pô, era uma necessidade alimentar. Não, não era uma necessidade alimentar. Eu sou de família de classe média baixa, mas isso não era uma necessidade alimentar. E aí, desde criança, eu começo a fazer festas na minha cidade, fazer eventos, promover, fazer baile do Havaí. Aí, que idade que você já virou o promoter? Em Santos isso chamava promoter. Era o cara que a gente tinha que ter o contato para conseguir o convite para as melhores festas e tal. Exatamente. Cidade grande é assim. Cidade pequena, 10 mil habitantes, vai fazer festa mesmo. E aí acho que com 14 anos ali eu começo a fazer esses eventozinhos pequenos, fazer o baile do Havaí, fazer uma festa no Natal, que era bem bacana, que ficou até conhecida por fazer, devo ter feito uns 6 anos seguidos. É bom, passava o Natal, tinha uma graninha para comprar alguma coisinha, uma roupa e tal, era bem bacana. E eu vou até o período de faculdade mesmo, até concluir minha faculdade, eu continuo fazendo esses eventos na minha cidade. Mas e aí, como que veio a vontade de ser... Como que você escolheu a faculdade? Porque eu lembro, para mim foi uma coisa muito louca, assim, eu queria ser veterinária com 7 anos, aí eu liguei pro maior veterinário de Santos e falei, como que é ser veterinário? E mal sabia eu que eu já estava sendo jornalista ali, né? Então, assim, eu sempre tive essa coisa da comunicação na veia, sempre gostei muito. Como que foi para você essa escolha, assim? Eu tinha o sonho de ser bem sucedido na vida e não importava o caminho. E o que você vê numa cidade de 10 mil habitantes? Cidade de 10 mil habitantes é praticamente todo mundo dependendo de prefeitura, sabe? Lá o que tinha? Era prefeitura, comércio e tinha uma usina de cana-de-açúcar. Então em quem que a gente se espelhava? Se espelhava um dentista ou um médico, que eram as pessoas que, teoricamente, os fazendeiros, que para isso você teria que ter muita grana, né? Então não era o meu caso. Então, pô, qual que era o meu caminho? Ou eu iria estudar, fazer odontologia ou fazer medicina. Medicina eu não tinha condição de pagar, porque meu ensino foi em escola estadual, então eu não era a pessoa mais aplicada da classe, nunca fui um mau aluno, mas também ficava naquele meio termo, então não tinha condição de passar. E ao mesmo tempo eu via meu avô. Meu avô era dentista e era muito bem sucedido na cidade de Guaraci. E aí eu falei, pô, vou seguir o caminho dele, vou fazer odontologia. E por isso eu decidi fazer odonto. Na época, a situação em casa era bem complicada. Meus pais estavam com o nome sujo na época já, não tinha o CPF deles, estavam sujo. E como fazer essa matrícula na faculdade? Eu passei em Barretos. Barretos, para quem conhece, não é nenhuma faculdade particular, mas também não é uma faculdade federal, estadual. É meio termo, né? Uma fundação, onde a parcela é mais barata. E aí, quando eu passei na faculdade, meu pai, pô, como que eu vou fazer a sua matrícula? Lógico, ele não deixou transparecer, mas ele sabia que não tinha condição de fazer.
Mas ele teve coragem, foi lá e deu 2 cheques predatados meus, porque na época não podia nem ser o cheque deles. E a faculdade aceitou, e assim eu consegui fazer a matrícula na faculdade. E, pô, odontologia tem 2 pontos. O primeiro que é um curso integral, então não te possibilita trabalhar. Então é difícil essa parte. E o custo do material é muito caro. Eu fui lá, peguei um aluno da faculdade, pô, vamos lá no consultório do meu avô. Meu avô, igual eu contei pra vocês, meu avô era dentista, na qual eu espelhei. Mas ele tinha parado há uns 7, 8 anos de clínica. Falei, vamos lá no consultório dele, vou pegar todo o instrumental dele para que eu possa ter os instrumentais para estudar na faculdade, né? Aí só precisei comprar um material de consumo. E esse começo foi bem complicado. Eu tinha tios que moravam em Barretos, tios, irmãos do meu pai. E na época a gente achava que ia ter uma moradia, acabou não acontecendo. Aí eu fui morar com um tio mais longe que me deu moradia, então eu não tinha condição de morar numa república. Esse primeiro ano de faculdade foi extremamente complicado. Meu pai lutou demais e ele conseguiu uma bolsa na faculdade de 70%. Aí já deu um alívio, mas tinha os outros 30% para pagar. E para minha sorte, naquela época, o curso era anual, a renovação da matrícula não era semestral. Só que chegou no primeiro, eu falo para minha sorte, porque chegou no final do primeiro ano de faculdade, eu não tinha pago nem a matrícula, eu não tinha pago nenhuma parcela da faculdade, eu devia a faculdade inteira. E como fazer a matrícula para o segundo ano? E foi uma situação bem complicada. Fomos lá conversar com o diretor da faculdade e tal. Eu preciso estudar o segundo ano, apronta uma choradeira, meu pai junto, e aí, como que faz? E o cara resolveu fazer em 8 notas promissórias. E o cara falou, pô, seu nome tá sujo, teu pai e tua mãe, vocês não tem R$1 pra me dar, e como vocês querem fazer a matrícula pro segundo ano? Falou, não precisamos estudar, faz aí que nós vamos conseguir pagar. E aí, desse formato, meu pai conseguiu que ele fizesse 8 notas promissórias. E nesse segundo ano de faculdade é onde acontece uma fatalidade, meu avô vem a falecer. E aí meu pai recebe uma grana da venda da casa dele e um seguro que ele tinha na época. E aí desse formato eu consigo me formar aos trancos e barrancos aí, mas deu tudo certo, graças a Deus. Você já reencontrou esse diretor que possibilitou a rematrícula? Sim, nós tivemos uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 1 ano atrás, eu fui palestrar na faculdade lá para os alunos. Que legal! Falar sobre odontologia, sobre o mercado como um todo, né? Até foi uma das palestras mais difíceis que eu fiz, porque o dentista ele é muito focado na execução do trabalho e pouco focado técnico, né? No técnico, e pouco focado na gestão, no processo de empreender dentro do negócio. Ele está muito preocupado com isso. E o que eu falo é mais a gestão, porque hoje é diferente daquelas clínicas há 15, 20 anos atrás, que montava lá no 10º andar e ficava esperando o paciente, né? Hoje não é mais assim. O marketing da esperança, né? Senta e espera o cliente entrar. Exato. E aí, como eu fui falar de gestão para eles, aprender a atenção foi bem complicado, mas foi uma experiência muito bacana tá lá falando para os alunos lá. Legal. E aí você consegue se formar e como que você entrou no mercado de trabalho? Porque logo eu lembro que você começou a empreender. Então, que é um diferencial seu, né? Assim, essa visão desde o começo empreendedora, de gestão, que a maioria dos profissionais liberais não tem, tanto para gestão quanto para comunicação. E eu vejo que são 2 diferenciais seus. Como que foi essa entrada no mercado de trabalho? Então, quando eu me formo, eu tinha 2 opções. Cidade pequena não tem grandes clínicas, então não tem para quem eu consiga trabalhar dentro da cidade, né? Então é só um consultório de um consultório mesmo, do doutor que está lá trabalhando. Grana para montar meu consultório eu não tinha. Então, ou ia trabalhar na prefeitura, ou eu iria buscar um emprego fora. E a primeira oportunidade que me aparece é de um amigo do meu pai, de novo, meu pai buscando para mim. Tem um emprego lá em Angra dos Reis para trabalhar numa clínica odontológica. Falei, boa, tô indo embora. Monto num ônibus, 1.000 quilômetros longe de casa. E como que ele achou esse emprego, gente? Através de um colega que morava em Ubatuba, o Paulinho, que morava em Ubatuba. Falou, tem o Dadá lá, que tem umas 6 clínicas odontológicas na região, e ele tá precisando de gente para trabalhar. E assim eu peguei, vou embora. Saí de casa tinha moradia e um salário de R$ 1.200 por mês.
nos 3 primeiros meses. Sucesso. Não tinha um passarinho pra dar água, não tinha filho, não tinha nada, não tinha... Pô, vou começar a minha vida. E aí eu monto no ônibus e vou parar em Angra. A clínica era muito desorganizada, assim. Tipo, as secretárias não eram registradas, a faxineira não era registrada, não tinha CNPJ, era um consultório odontológico, Mas tinha uma parte muito boa, assim, que ela é lotada de paciente, que era uma clínica odontológica popular. E essa pessoa, que é o Dadá, que está comigo até hoje, ele tinha 6 clínicas odontológicas populares lá. E aí eu começo vendo ele montar mais uma clínica odontológica popular, se dando muito bem, ganhando bem dessas clínicas odontológicas e crescendo muito nesse formato. E eu fico lá por 1 ano e meio trabalhando com ele, junto uma grana. Nesse meio período, eu lembro que teve uma época que eu tinha 13 mil reais guardado. Porque assim, a partir do 3º mês, eu comecei a ganhar 25% de comissão. Aí ele me passou a administração da clínica. Eu ganhava mais 1% de administração. Ainda ele gostava de pagar um pessoal, na época tinha muito cheque. Gostava de pagar um pessoal com cheque predatado. Eu falei, eu posso pagar esse pessoal à vista e ficar com o cheque predatado que eu ganhei 10% de desconto? Pode. E eu fui fazendo formas de eu ganhar mais grana, né? E eu trabalho por mais uns 8 meses e junto 16 mil reais, eu lembro certinho na época, e chego no Dadá, falo, Dadá, pô, quero montar um consultório pra mim. E aí ele fala, aonde? Eu falei, cara, a China, eu quero começar minha vida em qualquer lugar. Eu quero fazer uma região pra montar 3, 4 clínicas pra mim, igual você fez aí. E aí ele fala, pô, eu tenho um amigo lá em Curitiba, que chama Piracá, e ele falou que Itajaí é uma cidade muito boa, que tem porto, e vamos lá conhecer? De novo, monto no carro, eu conto, né, para os franqueados novos da Hora Única, hoje eles vão chegar, nós temos uma ferramenta da Google, chama GeoFusion, nós damos a localização, consumo, com clínicas concorrentes ao lado, tudo mais. Pô, na época era andar no centro, olhar para cima e ver se tem a clínica concorrente, né? Que a característica da clínica que eu fui trabalhar lá era a clínica odontológica popular. Então era sempre muito lotada, atendimento por ordem de chegada, mas era bom, sabe? Dava um retorno bem bacana. E eu monto nesse carro com o Dadá e vim para Itajaí. Eu lembro que eu cheguei em Itajaí, era 11 horas da noite. O que eu faço? Nem vou pro hotel, vou andar no centro da cidade, porque é a característica, para verificar a quantidade de concorrentes. E em Itajaí não tinha nenhum concorrente na época, não tinha nenhuma clínica odontológica popular. E aí eu olho pra cima assim, pô, em cima do Itaú, parece que foi Deus que colocou aquele ponto. Na época nem era a principal esquina da cidade, assim, sabe? A esquina de maior movimento tinha um ponto comercial pra alocar em cima do banco Unibanco na época. E eu olho, pô, vai ser aqui. No outro dia nós corremos atrás desse ponto, conseguimos locar esse ponto. Esse ponto era o seguinte, era 4 salas de 50 metros quadrados, era 200 metros quadrados o consultório. Pô, era um imóvel grande para quem tava começando, né? É um imóvel grande para quem tava começando. Eu montei na recepção. A primeira sala eu fiz uma recepção, a segunda eu fiz 2 consultórios, a terceira eu fiz um laboratório de prótese e a quarta eu fiz um quarto. Eu fiz um banheiro e coloquei uma cama. E fui morar na clínica para começar a minha vida. E é assim que eu começo a minha carreira eu clinico por 1 ano e meio lá e depois vou para Itajaí montar meu primeiro consultório.